Olá, queridos alunos do nosso seminário de Introdução e Aperfeiçoamento Bíblico. Eu sou o professor Daniel e vamos estudar agora o Evangelho de Lucas. E que Deus esteja com você, através do Espírito Santo, no estudo dessa aula. Então, o Evangelho de Lucas é aquele que nos dá o relato mais completo da vida de Jesus. São assuntos exclusivos do Evangelho de Lucas, por exemplo, a infância de Jesus, a narração do nascimento de João Batista, a forma como Deus, o milagre que Deus operou no nascimento de João Batista, que a sua mãe Isabel era estéril, e nos mostra Jesus como criança, e outras narrativas exclusivas também do Evangelho de Lucas, que nós vamos ver nesta aula. O Evangelho de Lucas, ele é o livro mais extenso do Novo Testamento. E ele é o Evangelho mais extenso. E ele é o único livro do Novo Testamento que tem uma continuação. O autor do livro, que é Lucas, ele fez o primeiro livro, que foi o Evangelho de Lucas, e a continuação do livro de Evangelho de Lucas é o livro de Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas e é uma continuação do Evangelho. Ele nos mostra logo na introdução que ele é um eficiente pesquisador. O seu método, o método como ele escreveu o Evangelho e a forma, o método e o propósito e os destinatários estão no prólogo, que é o capítulo 1, do 1 ao 4. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanham na sua Bíblia. Eu vou ler Evangelho de Lucas 1, do 1 ao 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, o Lucas, quando ele se dedicou a escrever esse livro a Teófilo, que era um romano, ou talvez um grego, e o nome Teófilo significa amigo de Deus, Lucas ele fez os escritos dele como uma investigação criteriosa a respeito daquilo que era falado sobre Jesus, de pessoa para pessoa, de geração para geração, e ele investigou cuidadosamente para ter um relato certo e correto de tudo aquilo que estava sendo ensinado e falado boca a boca, e que os servos de Deus estavam falando e pregando acerca de Jesus Cristo. Então ele investigou todos os ensinos de Jesus, todos os fatos da história de Jesus, para escrever este Evangelho. Esse foi o método que Lucas usou, uma investigação criteriosa sobre tudo o que se falava, todos os relatos dos apóstolos a respeito, não só o relato dos apóstolos, mas ele também se utilizou dos evangelhos que já haviam sido escritos, como o Evangelho de Marcos. Então, o autor e data, o autor eu já falei, é claro, Lucas, e a tradição cristã chama o seu autor de Lucas, que é aquele que aparece em Colossenses 4,14, que é o médico amado, que o apóstolo Paulo chama de médico amado. Então Lucas, ele era um médico, ele era grego, ou talvez provavelmente Lucas era um grego, e
e ele era colaborador de Paulo. Isso está lá em Filemão 24. E em 2 Timóteo também fala, Paulo também fala de Paulo. Paulo também fala de Lucas, que Lucas era o único que estava com ele quando o apóstolo estava na prisão. Lucas estava sendo um colaborador de Paulo. Então Paulo chama Lucas de um médico amado, como eu já falei. Alguns estudiosos pensam que Lucas pastoreou a nova igreja de Cesareia de Filipe, os filipenses, depois de Paulo e Silas deixaram a cidade, e que ele é o fiel companheiro a quem Paulo se dirigiu em Filipenses 4:3. Então Lucas, isso foi Eusébio de Cesareia no ano 325. Para confirmar, Eusébio de Cesareia, ele é um importante bispo que ajudou também na elaboração do cânon bíblico, e ele fala: Lucas, por raça um nativo de Antioquia e por profissão médico, tendo associado principalmente com Paulo e tendo acompanhado o restante dos apóstolos menos de perto, deixou-nos exemplos da cura de almas, os quais adquiriu deles em 2 livros inspirados, o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Então, desde o segundo, terceiro século, já era confirmado que o Evangelho, esse Evangelho, ele foi escrito por Lucas, e que Lucas era um nativo de Antioquia, e ele era gentil, no caso, e ele era médico. E é interessante Lucas ser grego e médico, nós vamos ver mais adiante. O Evangelho de Lucas, ele é datado entre 60 e 67 depois de Cristo. Alguns estudiosos pensam que o livro foi escrito após o ano 70, após a destruição do templo, mas o mais correto a ser datado é antes da destruição do templo, no ano 60 a 67 depois de Cristo. Então, a quem Lucas destinou essa carta? Para quem Lucas escreveu essa carta? Então, as duas partes são dedicadas ao mesmo homem, um romano ou talvez um grego, Teófilo, que era um homem que estava interessado num livro da história de Jesus Cristo, dos seus ensinos, da sua ação. Então, como nós vimos lá no prólogo, Lucas investigou tudo e escreveu, fez uma menção a Teófilo. E não só a Teófilo, a esse homem, mas ele escreveu também a um público gentil. A ênfase de Lucas, ao escrever o seu evangelho, é a um público gentil. Na última aula que eu dei, a Mateus, o Evangelho de Mateus, nós vemos que Mateus, ele escreveu o livro, o Evangelho de Mateus, ele escreveu a um público judeu. E Lucas, ele destina a sua carta a um público gentil. Enquanto Mateus se concentra em Jesus como um rei, o rei dos judeus, Lucas, ele se concentra em Jesus como um Jesus humano, a humanidade de Jesus e o seu relacionamento com o povo gentil, com o povo comum, com a salvação dos judeus. Jesus era a luz, a salvação dos judeus, a salvação dos gentios e também dos judeus. E Jesus era a luz dos gentios. As menções de Lucas é interessante, nós vemos que quando Lucas ele faz menção ao Império Romano, elas são de forma positiva. Por exemplo, ele culpa a incredulidade dos judeus pela morte de Jesus e apresenta os romanos apenas como um instrumento dessa incredulidade. Nós vemos lá que quando Jesus foi entregue pelos judeus para ser preso e crucificado, nós vemos que Pilatos e Herodes, eles viram que Jesus não era culpado. Pilatos queria inocentar, queria soltar Jesus. Mas
a insistência dos judeus levaram Jesus à morte. Então nós vemos que Lucas traz isso ao seu público-alvo gentil como uma forma de mostrar que o evangelho, o cristianismo, ele não era uma ameaça ao imperador. E isso ele escreve também para evitar perseguições que viriam nas próximas décadas do primeiro século. A ênfase do autor, coisas que nós vemos bem enfatizadas no Evangelho de Lucas, é que Jesus ele é o Salvador de todas as pessoas, não somente dos judeus. Nós vamos ver mais adiante que o Evangelho de Lucas ele nos traz essa vertente de uma salvação universal. Ele enfatiza também o interesse nas relações pessoais. Como Jesus ele lidar com os samaritanos, que eram um povo inimigo dos judeus, das pessoas desprezadas, das mulheres. A proeminência dada às mulheres. A Maria Madalena, a Isabel, Ana, o cântico de Maria, a história de Marta, Maria, a viúva de Naim, que Jesus curou, teve compaixão e ressuscitou o filho dela. E nós vemos ali que Joana e outras mulheres que serviam a Jesus. Lá em Lucas 8, do 2 ao 3, nós vemos que várias mulheres acompanhavam Jesus e serviam e sustentavam ele e os discípulos financeiramente. Joana era a mulher de um procônsul, de um procurador de Herodes, uma mulher que tinha condições financeiras razoáveis e ela ajudava financeiramente Jesus Cristo. Nós vemos que Lucas ele traz a importância das mulheres no reino de Deus. Ele enfatiza a obra do Espírito Santo por várias passagens, o poder do Espírito Santo em Jesus Cristo para curar, para operar milagres, que o Espírito Santo encheu Simeão, encheu Isabel, encheu Zacarias, o Espírito Santo encheu de poder João Batista. Nós vemos em várias passagens ele falando do poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Nós vemos a ênfase, não só no Evangelho, mas em Atos mais ainda, a ênfase do poder do Espírito Santo. E ele também enfatiza como Jesus era um homem de oração, a importância da oração no ministério de Jesus e no ministério nosso como cristãos. Jesus, quando ele precisava de poder para servir a Deus, para curar, ele se reservava em oração para buscar a Deus, buscar poder em Deus. E quando Jesus passava por dificuldades, como no Getsêmani, que ele orou a Deus em vigília, nós vemos a ênfase de Jesus no livro de Lucas, como Jesus era um homem de oração. Então, qual era o propósito de Lucas ao escrever este livro? Este livro mostra Jesus como Salvador de todos, que o Evangelho é universal. Como Lucas escreveu esse livro aos gregos, a um público gentil, ele mostra que Jesus não veio somente para salvar os judeus, mas que Jesus derrubou a barreira entre judeus e gentios. Nós vemos lá Lucas 2:32, que foi um homem chamado Simeão, que quando Jesus foi a ser apresentado por Maria e José no templo, quando Jesus era uma criança, um bebê, eles encontraram esse homem, Simeão. Eu vou ler o relato mais à frente, mas esse homem, quando viu Jesus, ele pegou Jesus nos braços e ele falou que Jesus era luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o seu povo. Jesus era o Salvador, tanto dos gentios quanto dos judeus. Essa era uma promessa, era uma revelação que Deus tinha dado a esse homem piedoso chamado Simeão. Quando ele viu aquela criança, ele exclamou:
Este é o Salvador, luz dos gentios e salvação para os judeus. Então nós vemos como esse livro nos traz que o Evangelho, como Lucas traz, como o propósito de Lucas é mostrar que Jesus é o Salvador de todas as nações. Então esse é o primeiro exemplo de Simeão. E nós vemos a genealogia que Lucas traz é diferente da genealogia de Mateus, porque Mateus ele escreveu a um público-alvo judeu e ele queria provar que Jesus era da descendência de Abraão, de Davi, da linhagem de Davi. E Lucas, como escreveu o Evangelho a um público gentil, grego, ele nos traz que Jesus ele não veio da linhagem dos judeus somente, mas ele veio diretamente de Adão. Ele traz a descendência de Jesus desde de Adão, passando por toda a descendência de Adão, Adão 7, depois vai passando, chega em Matusalém, chega em Noé, chega em Sem, e vai passando geração em geração até chegar em Abraão, aí vai vindo, passando por Davi, chegando até José e Jesus Cristo. Genealogia diferente, mostrando que Jesus ele veio para salvar todas as nações, porque ele não era somente da linhagem dos judeus, mas de Adão, e Adão não era um judeu, ainda não era uma nação. Ele veio diretamente de Deus. Então, nós vemos que a salvação é universal. Jesus não estava somente vindo para salvar os judeus, mas ele veio também para salvar os desprezados. Nós vemos que Jesus, ele salva aquele criminoso que estava na cruz, né? Ele tem misericórdia dos samaritanos. Tem até, o Lucas é o único que traz a parábola do bom samaritano. Nós temos um leproso que não era judeu, e foi o único leproso dos 10 que foram curados que voltou para agradecer, foi o leproso, que não era judeu. Então a vinda dele é descrita como, a vinda de Jesus ela é descrita como um evento de interesse mundial, como eu falei da história de Simeão, que Simeão ele pegou Jesus nos braços e falou justamente aquilo que eu já referi, que Jesus era a luz dos gentios e salvação dos judeus. Era uma promessa, uma profecia que ali foi dita pela boca desse homem chamado Simeão. Em Lucas temos a descrição mais clara de Jesus como um ser humano. Jesus, Lucas ele traz Jesus como um homem da história, um Jesus histórico, um homem que nasceu de uma virgem, né? Um milagre de Deus, mostra o milagre de Deus. Ele viveu como uma criança, cresceu, mas ele não era somente uma criança, um ser humano. Jesus era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Ele era o Jesus e Lucas, ele sempre, quando no começo, no princípio do Evangelho, ele vai associando os acontecimentos à história. Por exemplo, capítulo 1, versículo 5, ele fala: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Ou seja, ele vai contando a história de Jesus e associando isso a fatos históricos, mostrando que Jesus era um personagem que existiu. E ele fala exatamente o tempo das coisas que aconteciam. No capítulo 2 ele fala, versículo 1, naqueles dias César Augusto publicou um decreto. Vê que ele, na sua investigação dos fatos, ele traz ali acontecimentos fatos que aconteceram na história, mostrando que Jesus ele foi um homem que existiu, mas que ele também era o Cristo, a profecia, aquele Cristo que haveria de vir, prometido pelos profetas.
Então, a divisão do livro, como esse livro está dividido, né? São 24 capítulos, embora sejam apenas 24 capítulos, são capítulos bem robustos, com bastante versículos, por isso que Lucas é o livro mais extenso do Novo Testamento. Então nós temos ali o prólogo, que nós já lemos, que é a história, que é o que Lucas escreve o seu propósito, seu destinatário, a forma como ele investigou, como ele escreveu o livro. Depois, do capítulo 1 ao 2, nós vemos a narrativa da infância de Jesus. Do capítulo 3 ao 4, nós vemos o ministério, o início do ministério de Jesus. No 4 ao 9, nós vemos o ministério na Galileia. Do capítulo 9 ao 19, a última viagem de Jesus para Jerusalém. E no versículo 22 ao 24, nós temos as narrativas da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Neste mapa nós vemos ali as numerações, né, de uma forma cronológica da história de Jesus, do ministério de Jesus. Nós temos ali o número 1 vermelho embaixo, que é em Belém, que foi aonde Jesus nasceu, na manjedoura. Número 2, nós vemos que Jesus, após o seu nascimento, ele vai morar em Nazaré. A infância de Jesus foi em Nazaré. E quando ele inicia o seu ministério, número 3, ele inicia o seu ministério na Galileia. Cafarnaum, que era, como os estudiosos falam, o quartel-general de Jesus, ali foi o local onde ele mais trabalhou. Cafarnaum, aquela região ali do Mar da Galileia, Betsaida, Corazim, Caná da Galileia, onde foi o primeiro milagre de Jesus, que ele transformou água em vinho. Tiberíades, esse foi o ministério de Jesus na Galileia. Então dali ele também vai para a Judéia, Pérea. Na Pérea é o local onde Jesus, o Monte da Transfiguração. E quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, ele vai rumo a Jerusalém. Ele faz ali o caminho dos 5 ao 6, né? É o fim do ministério de Jesus, quando ele desce do Monte da Transfiguração, convicto do seu ministério, que era findado em Jerusalém com a sua crucificação. Então, no prólogo, nós já vimos bem que o livro foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele faz uma acurada investigação da vida de Jesus, né, entre os apóstolos, entre os livros que já haviam sido escritos, como o livro de Marcos. Ele faz uma investigação dos fatos para que Teófilo e o destinatário dos seus livros tivesse a certeza de que aquilo que ele estava escrevendo era fatos verídicos, verdadeiros. Deus guiou Lucas na coleta e organização dessas informações, certamente através da inspiração do Espírito Santo. O seu propósito é apresentar um relato organizado do nascimento, vida, ensino, morte e ressurreição de Jesus. Nós vemos que Lucas ele escreve em ordem cronológica os fatos que ocorreram, com raras exceções. Lucas quer estabelecer então a autenticidade e a fidedignidade da mensagem cristã. Claro que naquela época que Lucas escreveu já haviam muitas heresias, então por isso que ele faz essa acurada investigação. Então nós vemos no princípio do livro, capítulo 1 ao capítulo 2, a narrativa da infância de Jesus. Nós vemos a história de João Batista e Jesus. O nascimento de João Batista também de uma forma milagrosa, porque Zacarias e Isabel era já idosa, era estéril, aliás, ela era estéril, não podia ter filhos, e Deus prometeu a Zacarias que nasceria um filho, João Batista, e ele não teve fé e acabou ficando mudo.
Deus deixou ele mudo até que a criança nascesse, né? E nós vemos que Jesus também nasceu de uma forma milagrosa, mas Jesus foi diferente. Maria nasceu de uma forma não convencional, através do Espírito Santo. Não houve uma relação entre José e Maria. Jesus nasceu sem pecados, de uma forma divina, diferente de João Batista. João era como Elias, mostra que João Batista foi o Elias prometido, aquele que haveria de vir, que eu já mencionei no Evangelho de Mateus. Mas Jesus ele tinha um papel diferente a cumprir. João Batista era aquele que viria para preparar o caminho do Messias. Então Jesus ele vem e cumpre o papel. João era o precursor, Jesus era o cumprimento. Tudo em Lucas 1-2 aponta para a superioridade de Jesus sobre João, que obedientemente preparou-lhe o caminho. Nós temos também no capítulo 1 o Cântico de Maria, temos alguns cânticos muito interessantes de louvor a Deus, de alegria em Deus, muito interessantes. Os irmãos leiam esses cânticos. O Cântico de Maria, ele louva a fidelidade de Deus, a sua promessa, e a bênção sobre aqueles que são humildes diante de Deus. Jesus é a salvação de Deus, mas mescla a esperança está a realidade de que o cumprimento vem misturado com dor e sofrimento. Nós vemos no capítulo 2:30, que é aquela história de Simeão, que a promessa de Jesus Cristo, a vida de Jesus como um salvador dos judeus e de gentios, mas que isso viria como de uma forma sofrida. Jesus teria que sofrer, ser transpassado. E Maria tinha ouvido tudo isso. Imagina o sofrimento de Maria, sabendo desde que aquela criança era um bebê, de tudo aquilo que aquela criança passaria por dor e sofrimento, mas que isso seria para a salvação. Jesus seria causa de tristeza para Maria e de divisão em Israel. Como eu falei, seria para Maria muito triste ver, né, o seu filho entre aspas, né, porque Jesus era filho de Deus, Maria foi só uma agraciada, e que ele traria divisão entre os judeus. Então, o início do ministério de Jesus. Então, agora no capítulo 3 e 4, João e Jesus eles continuam lado a lado, agora não como bebês, como crianças recém-nascidas, mas agora como adultos. Eles continuam lado a lado no início do ministério de Jesus. João é que vai à frente. João já estava ali cumprindo o seu papel, batizando, um batismo de água, de arrependimento. E Jesus ele vem para batizar com água e com fogo. João adverte quanto ao julgamento, convoca ao arrependimento e anuncia aquele que vem e traz o Espírito de Deus. E Jesus, ele batiza com o Espírito e com fogo, como diz João Batista. João batizou a Jesus, sendo esse o primeiro dos 2 testemunhos celestiais de Jesus. Que quando Jesus ele é batizado por João, desce o Espírito Santo e Deus fala: "Este é o meu filho em quem me comprazo". Deus, com uma voz dos céus, ele fala: "Este é Jesus, este é o meu filho". E o outro relato, outro testemunho celestial de que Jesus era o Filho de Deus, está lá no Monte da Transfiguração, em 9:35, que também Deus fala dos céus: "Este é o meu filho, a ele ouve". Então a tentação é fator fundamental para o início do ministério de Jesus. Temos aí também no início do ministério de Jesus a tentação dele no deserto. Agora o início
o ministério de Jesus naquela região da Galileia, Galileia dos gentios. Versículo do capítulo 4 ao 9. Nós temos aí o ministério Galileu, começou cerca de 1 ano após o batismo e tentação de Jesus. E a maior parte do tempo foi passada em um ministério judaico. Ele trabalhou muito entre os judeus. Lucas enfatiza a virtude do Espírito no ministério de Jesus, o que resultou em uma fama subsequente. Jesus ensina e opera milagres. Nós já vimos o quanto Lucas enfatiza o poder do Espírito Santo no ministério de Jesus. E que todos aqueles milagres que ele operava, seus ensinos, sua autoridade, vinham do poder do Espírito. Os principais trechos de ensino englobam sua declaração do cumprimento da promessa de Deus na sinagoga e o Sermão do Monte. Nessa parte do ministério da Galileia, nós vemos Jesus se utilizando da sinagoga dos judeus, que era algo que ocorria, né, quando tinha ali nas reuniões, nas sinagogas, tinha a oportunidade de expor ali as escrituras e fazer comentários. Então Jesus se utilizava, assim como Paulo fazia no livro de Atos, se utilizava daquele momento de oportunidade para pregar com autoridade, né? E muitas pessoas ali aceitavam Jesus como Senhor, reconheciam a autoridade de Jesus como Filho de Deus, porque ele falava com autoridade. Havia poder nas palavras de Jesus. E os ensinos que Lucas traz de Jesus, então, as falas dele na sinagoga e também o Sermão do Monte. Nós vemos a diferença do Sermão do Monte de Mateus e de Lucas, porque no Evangelho de Mateus, como Mateus escreveu o Evangelho para os judeus, ele traz diversos pontos da lei, como divórcio, e outros assuntos que havia na lei. E Lucas, ele não traz esses relatos da lei. Ele traz outros ensinamentos que são mais pertinentes ao povo gentil. A capacidade de Jesus para outorgar salvação é demonstrada em uma série de milagres. Os milagres que Lucas traz não são somente para mostrar Jesus como um milagreiro, um operador de milagres, mas que Jesus veio para salvar. Os discípulos são chamados para ser pescadores de homens, no capítulo 5. Mostra o chamado de Jesus. Os discípulos pescam para resgatar as pessoas das garras da morte e da perdição. Seus milagres geraram muita oposição. O Filho do Homem, o perdoador de pecados. E é interessante porque para um público, Lucas escreve para um público gentil, um público grego, falar que um homem perdoava pecados, para os judeus isso também era muito estranho. Mas Jesus era homem, mas ele também era Deus. Jesus, ele era um homem nascido de uma mulher, mas ele era filho de Deus e ele tinha poder e autoridade para perdoar pecados. Os 12 então foram escolhidos no relato no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Capítulo 6 também mostra a bênção aos humildes e pobres e advertência aos ricos e opressores. E a multidão creu que Jesus era um profeta por causa dos milagres que ele operava. Jesus mostra sua autoridade plena, manifestando sua soberania sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as doenças e mortes, sobre a doença e a morte. Todas as forças da vida curvam-se diante dele. Todos esses relatos de cura, expulsão de demônios, ressurreição, tudo isso era para mostrar que Jesus era
o Filho de Deus. Pedro confessa que Jesus é o Cristo, no capítulo 9. E Jesus explica que tipo de Messias ele é. Jesus não era um Messias que seria um rei como Davi, que expulsaria, que guerrearia e daria liberdade ao povo judeu das garras do Império Romano. Não, mas ele seria um servo sofredor, aquele servo sofredor que foi prometido lá em Isaías. O segundo testemunho celestial a respeito de Jesus vem na transfiguração. A voz divina repete a aprovação manifesta no batismo, com o acréscimo de uma voz que diz a ele ouvi. Jesus era o segundo Moisés, que apontou um novo caminho. Quem quiser aprender e crescer precisa ouvi-lo. O Monte da Transfiguração, esse relato da Transfiguração, nós vemos que Jesus ele sobe a um monte com os 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e lá nesse monte eles veem Moisés e Elias juntamente com Jesus. Moisés, que representava a lei, que Jesus era, isso representa que Jesus era a lei de Deus agora. E que Elias, a aparição de Elias mostra que Jesus é o novo profeta. Jesus é o cumprimento das profecias e que ele é agora o profeta. Então traz o relato aí de Deus, a voz de Deus novamente, assim como lá no batismo, como eu já mencionei, é a voz de Deus dizendo a ele ouve, porque ele agora é a lei e ele é o profeta. Então a viagem de Jesus para Jerusalém, do capítulo 9 ao 19, nós vemos a viagem de Jesus para Jerusalém. Das 17 parábolas deste texto, 15 são exclusivas de Lucas, como, por exemplo, a parábola do bom samaritano, do rico insensato, do filho pródigo, do rico e Lázaro. O tema que domina Lucas do 9 ao 13 é uma forte oposição a Jesus, em virtude de sua nova proposta de seguir a Deus, diferente da liderança judaica. O caminho de Jesus é diferente do caminho da liderança de Israel. Nesse trecho do capítulo 9 ao 13, nós vemos como Jesus Jesus envia os seus discípulos em missão. E a missão dos discípulos, ela é muito difícil, assim como a nossa. É de entrega. Aquele que quiser seguir Jesus, ele deve negar-se a si mesmo, né? E há oposição à missão de Jesus, há oposição ao nosso ministério, há oposição aos filhos de Deus. Jesus traz isso, traz esses ensinos, traz parábolas, traz ensinamentos a respeito dessa forma diferente de seguir Jesus, diferente de como era ali a liderança judaica, como eram os ensinos dos judeus. Continuando, depois da devida advertência a Israel, a maior parte do trecho sobre a viagem tem a ver com a vida do discípulo. Os discípulos que enfrentam rejeição precisam estar absolutamente comprometidos. Sua missão, mesmo com perseguição, é procurar os perdidos, como Deus faz. O discípulo não é como o homem rico que ignorou Lázaro. Deve considerar-se um escravo que cumpre sua obrigação. Deve viver em humildade e dedicar-se totalmente a Deus, como um discípulo que confia tudo ao Pai. O ministério de Jesus em Jerusalém, capítulo 19 ao 21. Jesus entrou em Jerusalém como rei. Nós vemos a entrada triunfal de Jesus. Porém, a liderança religiosa recusou-se a reconhecer isso. Jesus advertiu a nação de que ela deixaria de responder à promessa de Deus e enfrentaria o julgamento.
Jesus purificou o templo, manifestando o seu descontentamento com o judaísmo. Jesus chorou, né, ao ver Jerusalém, ao ver o seu povo o rejeitando. Esse relato, essa palavra de que Jesus chorou, no grego original, Jesus chorou, essa palavra que é traduzida como chorou, é um choro bem amargo, bem triste. É uma intensidade muito forte de choro, é um lamento muito grande que Jesus teve pelo seu povo que o rejeitou. Os líderes judeus tentaram apanhar Jesus em diversas controvérsias em relação à sua autoridade. Nesse relato do ministério de Jesus em Jerusalém, nós vemos como os judeus queriam pegar Jesus em blasfêmia, de tentar contradizer Jesus com a lei, mas Jesus sempre com muita esperteza respondia com sabedoria, porque Jesus sabia o que estava no coração daquele povo, que aquele povo queria condenar Jesus, mas Jesus tinha a hora certa de se entregar. Diante da recusa da nação, Jesus prediz a queda do templo, no capítulo 21, e de Jerusalém, acontecimentos que são uma amostra do fim dos tempos. Mas ainda será o fim, mas ainda não seria o fim, quando o Filho do Homem vier nas nuvens com autoridade para redimir o seu povo. Nós vemos que Jesus, assim como lá em Mateus 24, que Jesus mostra a destruição profetiza a destruição do templo, o início das dores, o fim dos tempos, a volta dele. Esse relato também está nessa parte, capítulo 21 de Lucas. Então as narrativas, do capítulo 22 ao 24, as narrativas da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Lucas 22, 23 descreve os momentos que antecedem a morte do Filho de Deus. Capítulo 28, do 1 ao 13, Pedro e João aparecem, preparam o cenáculo para a celebração da Páscoa da forma que Jesus ordenou. Jesus, sendo inocente, foi traído. A sua morte traria a nova aliança e seria um sacrifício em favor dos outros. Jesus ensina isso aos discípulos. Destaca que ser grande é ser servo. Jesus lava os pés dos discípulos, dá autoridade aos 11, excluindo aí já Judas, que ele falou que seria o traidor. Prediz a negação de Pedro, que Pedro negaria 3 vezes, e adverte quanto à rejeição. O povo escolhe Barrabás ao invés de Jesus Cristo. Cristo não se defendeu, ele se entregou como uma ovelha muda, não contestou, não reclamou, não murmurou, ficou como uma ovelha muda nas mãos dos seus tosquiadores. E a ressurreição de Jesus em 3 atos, no capítulo 24. Anuncia o túmulo vazio, a experiência dos discípulos de Emaús, uma história interessante, ilustra a inversão que a ressurreição ocasionou no desespero dos discípulos, porque quando Jesus morreu, eles achavam que tudo havia se perdido. A fé acabou, eles ficaram desiludidos. E então, quando esses 2 discípulos estavam andando no caminho de Emaús, Jesus aparece e o desespero deles se transforma em alegria, com a compreensão da natureza do plano de Deus e do papel de Jesus nele. Porque Jesus, quando ele voltou, quando ele ressuscitou, ele ensinou aos discípulos qual era a sua verdadeira missão de salvação, de libertação do pecado, de salvação. E Lucas ele registra então a última tarefa e instrução dada por Jesus e a sua ascensão. Jesus traz ali a grande comissão e Jesus ele ordena que os discípulos fossem para Jerusalém para esperar de lá o Espírito Santo, a profecia, a promessa, e mostra a ascensão de Jesus aos céus.
E este é o fim da nossa aula. Espero que os irmãos leiam o livro de Lucas para poder acompanhar essa breve aula, essa breve exposição do livro de uma forma panorâmica. O curso é panorâmico, então é como se a gente estivesse passando de avião por cima de uma cidade, vendo os bairros, como é a cidade, os rios, como... Então assim é o curso panorâmico. Nós vamos passando, fazendo uma exposição breve de tópicos do livro, divisão, o autor, a data, assuntos principais, ênfase do autor, o destinatário. Isso ajuda muito no entendimento da nossa leitura diária da Bíblia. É bastante importante, então, que os irmãos leiam o livro todo de Lucas e, através dessa aula, possam compreender e entender melhor as Escrituras e a sua interpretação. Que Deus abençoe cada um de nós e até a próxima aula. Deus abençoe a todos nós. Amém.